Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo, como vocês viram aí no título, eu disse que eu comecei a orar todos os dias e minha vida tem mudado. E de fato, a minha vida tem mudado. Eu sempre tive momentos de devocionais, né? Desde os meus 15 anos, eu assumi um compromisso com Deus de que eu leria a Bíblia todos os dias, né? E tem sido assim desde 2011, tá? Eu sempre pensei que eu tenho tempo para tudo no meu dia. Como assim eu não tenho tempo para ouvir a Deus, para ler a palavra de Deus? Se eu tenho um momento de trabalhar, se eu tenho tempo para estudar, se eu tenho 24 horas do dia, ou sei lá, 18 horas, 16 horas por dia, para fazer tudo e eu não tenho 10 minutinhos, 30 minutinhos para estar em comunhão com o Senhor? Então, eu criei essa regra na minha vida. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. Eu vou dedicar um tempo para Deus todos os dias. Mas uma coisa que não estava acontecendo na minha vida antes desse ano é o fato de eu orar. Eu orava às vezes dia sim, dia não, às vezes quando eu lembrava de orar, a leitura bíblica estava sempre presente, mas eu não estava falando com Deus, eu estava ouvindo a Deus, mas eu não estava conversando com o Senhor com uma certa, como é que eu posso dizer, com uma certa frequência, como eu li a Bíblia. E, gente, eu fiz essa nova regra para minha vida de orar a Deus todos os dias também, né? De falar com Deus, de entregar o meu dia a Deus, de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele ainda vai fazer e que eu não tenho como saber o que Ele vai fazer. E eu coloquei isso como uma parte do meu dia, né? E agora, literalmente, já tem aí alguns meses que eu tenho feito isso, né? Eu tenho tido essa rotina de oração mesmo, frequente, todos os dias, antes de ler a Bíblia. Às vezes depois, mas normalmente antes de ler a Bíblia, eu falo com o Senhor, eu coloco as minhas necessidades, eu agradeço pelo meu dia, eu entrego tudo que o Senhor, tudo da minha vida para o Senhor. E depois desse momento eu faço a minha leitura bíblica diária, né? E geralmente esse momento que eu tenho é antes de dormir, é um momento que eu encontrei para mim, assim, que faz sentido para mim, né? Que realmente é quando eu tô mais calma, é quando eu tô mais tranquila. Às vezes eu tô com sono, mas ainda assim eu leio a Bíblia, né? Eu tenho esse momento de oração com o Senhor, às vezes um pouco mais rápido, mas eu não deixo de ter, né? E tem dado certo, tem dado assim muito certo pra mim, né? Eu tenho visto quanto Deus tem trabalhado na minha vida por causa das minhas orações, né? Meu pai sempre foi muito de orar por mim, meu pai ora por mim todos os dias, meu pai, né, tem uma vida de oração muito certinha assim, mas eu não posso depender só das orações do meu pai para que as coisas da minha vida possam dar certo ou para que agradecer pelas coisas da minha vida. Eu preciso ter esse momento de oração por mim mesma, com o Senhor, porque esse momento de intimidade com Deus é meu e dele. Então, eu geralmente, eu tenho orado ao Senhor, eu tenho entregado a minha vida a Deus, e eu tenho visto, né, nos detalhes, coisas que o Senhor tem feito na minha vida, tem trabalhado na minha vida, tem aperfeiçoado no meu caráter, na minha forma de enxergar o mundo, de enxergar as coisas, né? Quanto Deus, não só pelas bênçãos que Ele pode me dar, mas eu tenho visto, assim, a mão do Senhor sobre a minha vida, né? Para além do que Ele pode me dar, né? Para além das bênçãos, do dinheiro, do trabalho, dos muitos pacientes, ou da vida perfeita, do carro, da casa. Não, eu tenho visto a mão do Senhor nos mínimos detalhes, né? No quanto Ele tem me feito amadurecer, no quanto Ele tem me feito crescer em comunhão e intimidade com Ele. E quando eu leio a Bíblia, logo depois da minha oração, nossa, é outra, assim, é como se eu tivesse uma visão transcendente, né, da Bíblia, assim, do que Deus está querendo falar comigo, porque
torna esse momento muito mais próximo, né? Eu ouvi uma ministração agora no Congresso de Mulheres da igreja que eu vou, que é justamente isso, que a oração que relacionamento é esse momento de conversa, né? Um fala e o outro fala também. E eu só tava deixando Deus falar comigo através da leitura bíblica, né? E eu não falava com o Senhor. Então não tinha uma conversa, tinha só Deus falando, que é maravilhoso. Tudo bem, é maravilhoso. Mas eu precisava também falar com o Senhor, eu precisava também entregar a minha vida ao Senhor. E assim, desde que isso tem começado na minha vida, eu tenho orado por muitas áreas da minha vida. Muitas mesmo, assim. E eu sei que Deus vai fazer, né, no tempo dele, do jeito dele, né? Eu sei que eu confio, assim, muito no Senhor, de que Ele está trabalhando na minha vida, ainda que eu não tenha grandes bênçãos para contar, mas eu sei que Ele está trabalhando na minha vida e que Ele fará muito além daquilo que eu posso pedir, do que eu posso pensar. Eu sei que Ele vai fazer através da minha vida. Então eu queria te encorajar também, né, falando sobre a minha perspectiva, a te encorajar a ter esse momento de comunhão com o Senhor, de orar. Às vezes você só lê a Bíblia também, às vezes você nem lê a Bíblia, mas eu quero te encorajar a ler a Bíblia, a escutar a voz de Deus através da palavra dele e através das inúmeras coisas que ele vai fazendo na sua vida e que você vai percebendo, nossa, isso aí é a mão de Deus. E eu quero te encorajar também a orar, a ter momento de oração com o Senhor. Seja no amanhecer do seu dia, seja no findar do seu dia, mas tenha esse momento de comunhão com o Senhor, de orar ao Senhor, de entregar a sua vida a Ele. Em todos os aspectos. Ore por sua família, ore pelo seu trabalho, ore pela sua vida com Deus, ore pelo seu futuro, ore por tudo. Tudo que você quer, tudo que você deseja. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele também tem feito na sua vida. E você vai ver que apesar de não ter grandes bênçãos iniciais, pode ser até que tenha, viu? Pode ser até que tenha, porque a gente não sabe dos planos de Deus para nossa vida. Mas apesar de você não ver, assim, grandes feitos no início, mas creia que o Senhor, Ele é capaz de fazer muito além daquilo que nós pedimos e do que nós pensamos. Então, eu quero te encorajar a ter esse momento de intimidade com o Senhor diariamente. Assim como tem sido uma bênção na minha vida, eu quero que seja na sua também, tá bom? Até mais!